E para conversar com a gente sobre justamente a proposta e alteração constitucional, já está na linha Arilson Wunsch, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul, Sindiágua RS. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Taline. É uma honra conversar contigo, com os ouvintes da Rádio Guaíba e também especialmente com os nossos colegas trabalhadoras da Corsã, que ao longo desta pandemia sempre estiveram na linha de frente, levando água e levando saúde à população gaúcha. Agora, presidente, a PEC não vai ser votada hoje porque o governo não tem votos. Há toda a questão da oposição questionando o resultado do primeiro turno, mas independentemente disso, o requerimento parlamentar não deve avançar. Simultaneamente, ações na justiça já estão sendo preparadas, então o processo deve ser todo marcado por brigas judiciais, como nós vimos acontecer com a CE. O secretário chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, mencionou que as discussões aconteceram com todos os municípios, todos gaúchos, não apenas os 317 que são atendidos pela Corsã, mas que a discussão será detalhada e aprofundada após a aprovação da PEC, já que a PEC não é a privatização em si, é apenas a autorização para a privatização sem que a população seja consultada. Isso deixa entidades como a sua e servidores, pode deixar servidores mais calmos, já que o governo promete que vão acontecer diálogos bem mais aprofundados e detalhados sobre a Corsã do que os que aconteceram até agora? Olha, acredito, não. Primeiramente, não tem como ficar calmo, tranquilo quando se lida com a vida das pessoas, né? Desde o dia 18 de março, quando o governo anunciou, são quase 10 mil famílias, Taline, que estão vivendo. Algumas pessoas conseguem ficar um pouco mais calmas, outras são mais nervosas, então, mas assim, na média está se vivendo um clima muito ruim. Mas vamos para a política, né? Se o Arthur Lemos disse que eles ouviram as prefeituras e as câmaras de vereadores, enfim, eu acho que ele não está falando toda a verdade, ou ouviram de Santa Catarina ou do Paraná, porque nós fomos atrás de todas as câmaras de vereadores do estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos moções de apoio contra a PEC, conseguimos moções de apoio de todos os prefeitos e câmaras de vereadores, praticamente todas elas onde a Corsã atua, inclusive de cidades onde foi privatizada, que é o caso de Uruguaiana e São Gabriel, que nós temos moções que eles lá não querem a privatização da Corsã. Então, o que eles estão dizendo indiretamente? Aqui foi privatizado e aqui não está dando resultado. Então, vamos esperar vencer o contrato, porque uma vez um município fazer um contrato com a iniciativa privada, não é tão fácil desfazê-lo depois. A gente tem essa história tanto na Argentina, na Bolívia e no resto do mundo, onde as multas de quebra de contratos, porque são contratos longos, de 30, 35 anos, essas multas são gigantes e os municípios não têm como arcar com isso. Então tem que aguentar no osso do peito, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, e aí esperar o fim delas. E aí Uruguaiana e São Gabriel deram um exemplo. As duas casas legislativas fizeram moções de apoio contra a PEC e contra a possível privatização da Corsã, Banrisul e Proced. Temos que colocar as outras duas empresas ou as outras duas entidades gaúchas também nesse bolo, porque a PEC trata das três. Então, acredito que o governador Eduardo Leite, na ânsia de ser presidente da República, ele deve estar ouvindo algumas câmaras e prefeituras de outro estado, e não do Rio Grande do Sul, né? Então, deixar isso muito claro. Nós estamos indo. Inclusive, nós estivemos semana passada com o futuro presidente da FAMURS, que nos garantiu que ele é privatista, né? É de um partido privatista. Mas Bonotto, do Partido Progressista. Isso. Ele mesmo disse isso, né? Mas em relação à Corsã, ele tem as ressalvas pelo caráter social que tem a companhia. Então não vai ser tão fácil assim para o governador fazer o que ele pensou que ele faria. Não vai ser tão fácil fazer o que o presidente da Corsã veio fazer aqui, porque ele veio cumprir o papel, que a gente tem que respeitar,
Não concordamos, obviamente, né, Thaline? Mas temos que respeitar, porque o papel do presidente Barbucci aqui no Rio Grande do Sul é entregar a companhia. E ele, ao longo desses 30 meses do governador Eduardo Leite, só tem um projeto claro dentro da Corsã, que é o projeto de entrega. E nós somos uma empresa que vive de projetos. E a nossa companhia não tem 5 projetos nesses últimos anos, últimos 2 anos e meio. Então, é muito triste o que o Estado do Rio Grande do Sul está passando. Claro, tudo bem trabalhado e bem pensado para chegar nesse momento e dizer, olha, não tem mais o que fazer, nós temos que entregar. Para ter uma ideia, o governador disse que precisa de 10 bilhões, Thaline. Se hoje tivesse alguém que doasse 20 bilhões para a Corsã, mas teria que ter projeto, a Corsã não poderia pegar os 20 bilhões. Por uma coisa bem simples, não tem projeto. Então, esse é o grande problema que nós estamos enfrentando como trabalhadores e como sociedade no geral. Não há um projeto de saneamento no Rio Grande do Sul, há sim um projeto de entrega. E quanto à questão dos votos, lamentavelmente ainda tiveram 32 votos. 32. Não alcançaram a votação na última, na primeira sessão lá do dia 27 de abril. Para que acontecesse isso, o presidente Gabriel Souza teve que votar por um deputado que não estava aparecendo na sessão e que ele mesmo confessa que não votou, né? Isto chama-se fraude na eleição, né? E aí vem a segunda parte, que aí é mais hilário ainda. É como se eu e você, Thaline, fôssemos no vestibular, eu anotasse a letra A, mas só que lá pela tanto eu me arrependi e vou lá e voto a letra B. Só que depois de terminar o vestibular, tudo, e o professor chega e diz, não, Arius, está tranquilo, eu vou anotar aqui a letra B para ti e aí eu vou te dar a resposta. Sim, o senhor correta. está mencionando os casos dos votos dos deputados Dirceu Franciscon e do Nerio Carteiro. Um deles disse que votou sim e foi computado não, isso para os ouvintes entenderem, porque a Assembleia está numa sessão, realizando sessões híbridas, então parte dos deputados está no plenário e parte dos deputados está via online, e o outro deputado se manifestou após o encerramento do prazo de votação. É as situações às quais o senhor está se referindo. Claro. É bem isso. Então, para nós, absolutamente irregular, né? E fraudada a eleição. Então, isso nós estamos aguardando hoje. Deve votar hoje o parecer da CCJ, né? Estamos ansiosos aí para parecer validar, da CCJ, o requerimento é contrário, né? Isso, o requerimento é contrário, mas o parecer é favorável a validar a votação. Então, provavelmente o governo vai, como tem maioria, vai ser uma mancha grande na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vai ser uma mancha muito grande que nós vamos carregar por resto da vida, que é essa geração de deputados. Mas eles talvez não estejam muito preocupados com isso, porque muitos, com todo o respeito, né, são de primeiro e único mandato, porque não tem uma tarimba política para tratar na política todas essas questões, Thaline. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento na nossa história política, não só gaúcha, a política brasileira também está indo de mal a pior. E presidentes da República, governadores que não cumprem a palavra, a gente está cheio aí. E mais, não sei se você e os ouvintes viram, mas é interessante, o governador do estado deu uma entrevista para uma jornalista a nível nacional. E lá no final da entrevista, ele disse que ele pretende instalar, caso for presidente da República, e aqui no Rio Grande ele estaria instalando mecanismos de consulta popular para que a população participe, inclusive da questão do orçamento e distribuição de verbas aí no governo dele. Ora, uma coisa é dizer em rede social, outra coisa é fazer na prática. O que ele está fazendo na prática é exatamente o contrário do que ele está dizendo. Aliás, isso é uma coisa natural do nosso querido governador, infelizmente. Agora, presidente Arilson, um dos principais argumentos do governo em relação à privatização da Corsã é justamente
as regras ou as determinações estabelecidas pelo Marco Legal de Saneamento, que em 2033 água potável e saneamento devem estar universalizados e que a Corsã não tem condições para viabilizar esse cenário. O senhor discorda dessa afirmação? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, o Plano SAB, quando foi criado em 2003, nós temos que voltar um pouquinho na história. Tem um planejamento, um Plano Nacional de Saneamento Básico, que em 20 anos projetou determinadas metas que estavam começando a ser cumpridas, porque nós vamos ter que deixar claro, Taline e ouvintes, que o esgotamento sanitário ele entrou no cenário nacional a partir de 2010. Então ele é praticamente novo, e esses contratos novos que foram os antigos foram vencendo, os novos foram fazendo, aí já passa a ser contrato de programa. Isso foi de 2010 para cá. Tem contrato ainda de concessão que é antiga, aqueles que os prefeitos pegavam uma folha e era concessão de água e estava resolvida a questão. Passou a vir a Lei 11.445 e o Plano Nacional de Saneamento Básico, começaram a projetar a questão do esgotamento sanitário. E o Plano SAB ele é de 2013. Então, o que acontece? Ao longo desse tempo, estava vindo ali a iniciativa privada participando, o público participando, enfim, parcerias público-privadas, todos participando nessa modelagem. Mas o governo federal, ele não queria isso. O que ele queria? Ele queria que fosse monopólio privado. Então, ele criou a Lei 14.026, que é esse novo marco regulatório, e a partir daí começa uma discussão daquela que o governador Eduardo Leite, diz que a Corsã não tem condições de cumprir o novo marco regulatório, que ele, em 2033, tem que ter 99% de água tratada nas cidades. A Corsã já está em 97% no estado do Rio Grande do Sul, então é bem pouquinho. E 90% de esgotamento sanitário. A Corsã deve estar hoje em torno dos 42% a 45% de atendimento à população gaúcha. Bom, aí o governador disse, olha, não temos condições, precisamos de 10 bilhões de reais. Como eu disse há pouco, sem projeto não vai ter nenhum real. Mas vamos lá, aí a parte técnica da Corsã fez um levantamento. E nós apuramos que se a Corsã de hoje até 2033 não fizer nenhuma parceria público-privada, não vender um centavo das suas ações, ela chega a 10 bilhões e meio. A Corsã tem um poder de 400 milhões ano, em média, de investimento. Então, só ali seriam mais de 4 bilhões de reais, certo? Então, nós temos uma imunidade tributária que vai nos gerar em torno de 3 bi e 400, 1.400 é uma ação antiga e mais 2 aqui até lá. Então, nós já chegamos a 7 bilhões. Tem a Metropolitana, que já tem uma parceria público-privada, em torno de 2 bilhões. Vamos a 9. E tem as debêntures emitidas há poucos dias e também tem residuais na Caixa de Financiamento. Então, nós cruzamos os 10 bilhões. E aí o governador disse o seguinte, na sequência, ou o presidente da Corsã, agora não me lembro qual dos dois, nós não precisamos de 10, nós precisamos de 15 bilhões. Então, nós descobrimos, aliás, o que nós já sabíamos, que eles não têm projeto nenhum, Taline, para dizer que não vão chegar lá, não vai chegar em 2033 e não vai conseguir. Uma situação bem simples, eles não foram nas cidades do interior, cubaram as cidades e disseram, olha, eu preciso de tantos metros de cano lá em Encantado, por exemplo, ou tantas elevatórias em Lajeado, ou tantos tubos de cola para fazer a colagem dos canos em Terra de Areia, Três Cachoeiras, Mostardas, Palmares. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram esses estudos técnicos. Eles simplesmente jogaram no ar um número para a população se admirar, olha, como precisa de 10 bilhões e não tem. Simplesmente fizeram isso. Então é muito fácil você querer vender fazendo a mentira com a população. E nós dissemos com toda tranquilidade, com todas as letras, a Corsã tem capacidade sim de investir, tem capacidade sim de fazer o que ela tem que fazer nos próximos 11 anos. Vamos já extrair aí esse ano, nos próximos 11 anos. E mais, a própria lei
A própria lei tem um dispositivo que pode ser colocado até 2040 essas obras, desde que estejam bem projetadas e bem planejadas. Então, a lei ela é bem simples. Ela incentiva a iniciativa privada, sim, mas ela não exclui o público. E o que querem fazer no Brasil é excluir todas as companhias públicas. Se a companhia pública tem condições, toca o barco. Se não tem condições, bom, aí sim, aí você vai ter que criar mecanismos para ter essas condições. E, infelizmente, o governador Eduardo Leite, através da sua diretoria, que veio de outro segmento da sociedade, veio apenas para prepará-la para a entrega. Arilson Wunsch, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul, Sindiágua RS. Muito obrigada pela participação na Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor. Valeu, obrigado, Aline, para você também, um ótimo trabalho e um grande abraço a todos os ouvintes, e estamos aí na luta contra a entrega do saneamento e da água pública. Valeu, até mais. Até mais, uma boa tarde.